Oi, pessoal, estamos aqui mais um dia no podcast do Teraquiz. Eu acho que é uma das séries que eu mais gosto de fazer, que é sobre Fellow no exterior. Tem um anterior aqui no Fellow no Canadá, de Oncologia Clínica, com a Ana. Tem um de Fellow em Radioterapia, com o Daniel e com o Tomás, que são grandes amigos. E hoje eu tô aqui com a Camila. A gente se conheceu no Sírio, mas ela também é de Belo Horizonte. E eu tô super animada por essa conversa, porque vai ser realmente uma atualização, né, Camila? Eu acho que eu não converso com você desde da época do Sírio, então tô super curiosa para saber como que tá tudo, como que foi o processo, e acho que vai ser uma conversa muito legal. Então, apresentando a Camila é oncologista clínica pelo Hospital Sírio-Libanês e atualmente está no Clinical Fellow dela no MD Anderson, que é em Houston, no Texas, um dos melhores hospitais de câncer do mundo, né? Tudo bem por aí? Oi, Tetê, tudo bem? Nossa, obrigada por ter me convidado, eu fiquei super feliz. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, porque eu acho que ter ouvido outras pessoas me ajudou muito a vir, né? Então é um prazer poder ajudar também. Ótimo, Camila. E me conta, primeira coisa que eu queria saber, quando que você teve a ideia de, tipo, acho que um fellow é uma boa opção para mim? Você estava na residência, você já estava no seu ano de assistente? Conta aí um pouco da sua residência no Sírio, o que você fez depois e como que foi essa ideia? Você me conheceu na residência, né? Então, assim, você sabe que a gente tem, a maioria dos chefes, eles tiveram formação no exterior, né? Então, a gente tem muito contato com pessoas que fizeram ou clínica ou pesquisa fora, né? Então, acho que isso já é um incentivo, né? Essa exposição que a gente tem. E depois eu comecei o meu doutorado, né? Eu fazia bastante pesquisa com o Denis Jardim, que era meu mentor, né, de pesquisa durante a residência, e depois foi meu Doutorado no orientador Sírio de mesmo, né? doutorado no Sírio, é. Aí depois ele foi meu orientador de doutorado lá no Sírio, e eu fazia um pouco de pesquisa translacional, mas no Brasil é difícil, né? A gente não tem tanto acesso, enfim, não tem tanto recurso. Então surgiu essa ideia de, poxa, talvez seja bom eu ter uma formação complementar fora também. Legal. E aí, você estava nesse ano, que foi como se fosse meio residência já. Qual que foi o primeiro passo, assim? Conversar com pessoas, já começar a... Meu Deus, tem que fazer os steps. Como que você conciliou tudo isso? Qual foi o próximo passo? Eu acho que eu conversei com bastante gente, eu acho que ninguém que tenha feito me falou, não, não vale a pena. Todo mundo falou, não, vale a pena sim, comece a se organizar para ir. Então, depois disso, eu fui fazer os steps. Eu estava no R5, eu fiz os dois primeiros steps e a prova de inglês, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso depois, né, dos passos, mas foi isso que eu fiz. Sim. E além dos mentores do Sírio, que, igual você falou, né? Praticamente todos os chefes, eles foram, normalmente era um contato com o Memorial. Teve mais alguém, assim, que te inspirou aí? Ou, tipo, algum desejo que já queria morar fora há algum tempo? Ou você via como um caminho que era fundamental para se destacar na oncologia, que é um mercado competitivo? Teve alguma motivação, assim, por trás? Eu acho que eu sempre gostei dessa ideia de ter uma formação fora. Eu já tinha feito Summer School em Global Health, eu tinha feito na Europa, antes da residência de onco. E eu também fazia trabalho voluntário para a ASCO, né? Que, para quem não sabe, é a Sociedade Americana, né, de Oncologia Clínica. Então, eu acho que eu tive muito contato com fellows de outras instituições fora, né? Eu fui parte do comitê de Early Career da ASCO por 3 anos. Então, eu acho que eu fui mais exposta também a pessoas que já estavam fora, né? Uhum. Então, aí realmente surgiu essa vontade de fazer o fellow, né? E aí, teve alguma dúvida inicial no sentido, eu vou ficar longe da minha família, isso pode ser um problema, ou então, eu vou só um ano e vejo como que vai ser, custo disso, como que foi essas dúvidas iniciais, assim, e óbvio, todo mundo estimulou, mas teve alguma coisa interna que deu um medo disso? Eu nunca tive muito medo, não. Eu sempre pus na cabeça que eu ia e falava, vamos embora, né? Vamos aproveitar o que tiver para aproveitar desse tempo que eu tenho lá, né? Não sabia, quando a gente vem, muitas vezes a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, né? Uhum. Você se aplica para um tempo de um ano, por exemplo, e podendo renovar ou não, podendo voltar ou não. Então eu estava bem aberta, assim, a ver o que ia acontecer depois, né? Obviamente é um custo alto, né, para você se preparar, os steps, as provas e tudo mais,
Mas na minha cabeça sempre ia valer a pena, então eu investi nisso, tempo, dinheiro e energia. É, e acho que é uma coisa interessante para falar também, né? Eu também fui muito parecida com você. Eu sabia que a experiência internacional ela acaba abrindo muitas portas. Também fui atrás disso e eu acho que é importante ressaltar a energia e o tempo que isso gasta, né? Então, desde assim da ideia inicial até conversar com as pessoas, começar a ir atrás da documentação, é um processo longo que eu quero entrar em alguns detalhes aqui com você, porque no seu caso ainda teve uma etapa adicional do meu, né? Eu fiz o fellow no Canadá, o seu nos Estados Unidos, então a sua etapa adicional é uma etapa que requer muito tempo, muita disciplina e muito estudo, que são os steps. Então, como que foi a decisão dos steps, como que envolveu esses estudos, como você conciliava isso com a residência, porque você estava na residência, né? E de onde você pegou esses materiais, assim? Foi sozinha? Fez alguma mentoria? Como foi isso? Bom, eu acho que é importante falar, né? Se você quiser vir para um fellow clínico nos Estados Unidos, você precisa dos STEPS, né? Se for um fellow de pesquisa, que você vai ficar só no laboratório, não. Mas para mim era importante ter essa experiência com pacientes aqui também. Então, eu comecei os STEPS foi em 2021. Eu fiz os dois STEPS no R5, né, da residência. Para cada um dos steps, eu estudei mais ou menos 2 meses. Né, para o step 1 e para o step 2, você faz uma parte de clinical knowledge e uma parte de clinical skills. O clinical skills hoje é só uma prova de inglês, né? Então é um pouco mais tranquilo. Mas para os dois principais steps, que são provas mesmo objetivas, né? Eu estudei 2 meses para cada uma. E Só 2 meses? eu estudei 2 meses, foi na loucura. Mas quantas horas por dia eram isso? Ai, nesses 2 meses eu me dediquei bastante. Porque você compra um banco de questão, né? Foi um material, não sei se pode fazer propaganda aqui do banco de questão. Pode, acho que Eu fiz, eu fiz o U-World, uhum. né? Então, é um banco de questões, é bem parecido com a prova, né? E você pode comprar por 3 meses, por 6 meses, enfim. E aí você E estudou só pelo banco de questão, que eram questões comentadas, sem nenhum outro tipo de, sei lá, videoaula, material, nada. Só o banco de questão. nada. Só Quantas questões por dia, você lembra? Nossa, eu nem completei o banco de questões. Eu acho que o banco tem 3.000 questões, eu devo ter feito metade. Nem fiz tudo, eu fazia muito flashcard. Eu acho que eu sou mais visual, assim, então eu tinha muitos flashcards e foi isso aí. Gente, e muitas horas por dia, então, né? Tipo, umas 2 horas por dia dedicada a isso. Mas pensa, eu tava no R5, né? Então, assim, tinha dia que não dava para estudar, passar visita de fim de semana, então fiz o que deu. Gente, mas foi maravilhosa. Então, 2 meses pro step 1, 2 pro step 2, e aí essa parte aí zerou, né? Então, tipo, menos um problema e próximo passo. Aí, próximo passo era aplicar. Como que você escolheu os lugares para aplicar? Influência dos chefes, obviamente, deve ter tido, né? E cartas de recomendação, como foi isso? Então, eu disse que eu fazia muita pesquisa com o Denis Jardim, né? E ele tinha feito esse fellow há 10 anos atrás, né? Então, ele foi um fellow, esse departamento no MD Anderson é um departamento de desenvolvimento de drogas, estudo de fase 1. Então, tem muita pesquisa translacional, então todo mundo lá conhecia ele, né? Então, acho que isso foi uma coisa que ajudou muito na minha aplicação, com certeza, né? Ele enviou uma carta de recomendação, eu entrei em contato com a chefe do departamento. Na época, a Mirella Nardo, que era do ICESP, ela estava no Fellow lá. Então, liguei para a Mirella, falei, olha, como é, como é que funciona, tem alguma coisa que você pode me ajudar, né? E ela foi ótima, assim, incrível. Acho que Legal. contou muito. Sim. E essas vagas, elas abrem normalmente, por exemplo, se uma pessoa está querendo ir, imagina, um oncologista, aí ele entra no site do MD Anderson, ele vê se essas vagas estão abertas ou normalmente é uma coisa mais fechada, tipo carta de recomendação, e talvez consiga. Como que é, assim, tipo, um oncologista quer ir, qual que é o próximo passo depois dos steps? Eu acho que o MD Anderson é um dos processos mais transparentes, inclusive, porque se você entrar no site, eles vão te dar todas as vagas de fellow clínico que existem, todos os departamentos e vão te dar um contato. E aí você vai entrar em contato com o departamento, vai ver quais documentos precisam, carta de recomendação, você vai ter que mandar o seu certificado, né, do SFMD, que você completou o STEP 1 e 2, e eles vão começar o processo seletivo com você.
Uma coisa sobre o número de vagas é que é bem variável, sabe? Porque se eles renovam alguém que já está aqui, eles não vão abrir uma vaga nova. Então, isso depende de ano para ano, mas a pessoa responsável vai te dizer. Então, você entra em contato com o departamento e começa o processo seletivo. Aí vem entrevista, você tem que conversar com todos os chefes do departamento. E é um fellow bem competitivo, né? E é desgastante o processo também, porque você passa um mês entrevistando, um mês mandando documento, né? E geralmente eles demoram alguns meses para te responder, então ainda tem isso, né? De Tem. esperar. E uma certeza por trás também, né? Não dá para saber 100% se vai dar certo, mesmo com todo o processo, todas as cartas de recomendação. Então tem que ter um preparo, assim, para um plano B também, né? Sim, sim. E outra coisa que a gente tem que pensar é visto, né? Que a gente Uhum. precisa tirar um visto para poder vir fazer o fellow. Geralmente é um visto J, em alguns lugares é um visto H1B, mas na maioria é um visto J. Né? Uhum. Então, ainda tem o tempo de você conseguir agendar a entrevista no consulado, dar tudo certo, você pegar seu visto. Né? Eu vim atrasada por causa disso, meu visto demorou a sair, então eu Uhum. demorei, eu atrasei 2 meses para poder começar. Entendi. Então, da hora que você ficou sabendo que passou até realmente ir, foram quanto tempo? Ai, uns 6 meses. Tá? Porque aí teve toda a questão do visto, que não é fácil, né? É, então, do seu aceite até você chegar aqui, duram 6 meses. Tá. E entrevista teve? Você se preparou? Teve, né? Provavelmente. Teve. Na época, esse departamento, na época, eram 10 titulares, né? Eu entrevistei com os 10 titulares. E você fez algum. Porque assim, eu vou até falar das coisas como funcionam no Canadá, né? Muitas vezes, quando as pessoas Uhum. estão entrevistando para vaga, principalmente de emprego, né? Que é bem competitivo, as pessoas elas pegam até mentoria para entrevista. E eu sei que até no Brasil, para algumas residências, já tem pessoas que estão pegando mentorias também. Você pegou algum tipo de mentoria ou você só estudou o processo? Como que foi? Eu, eu tenho uma dica que eu sempre dou para todo mundo, que eu era super stalker. Então eu pesquisava tudo sobre aquela pessoa, se aquela pessoa via vídeo antigo dela da internet para poder me familiarizar com o sotaque, porque às vezes tinha alguém que tinha um sotaque diferente. E eu contratei um professor, ele é até canadense. Ele é um professor de inglês e ele sempre treinou fellows mesmo para entrevistas. Então, eu acho que vale a pena fazer pelo menos algumas aulas antes. Ele é mais dica de desenvoltura, de performance, não é aula de inglês mesmo. Mas eu acho Uhum, que valeu a pena. entendi. Então é uma, uma boa dica aí para quem tá pensando, né? É. Tá, e as cartas você também fez sozinha, né? Acho que naquele ano a IA não estava nem disponível ainda, então Ah, foi não tinha aprendendo chat, rodando. não. Então, Não dificuldade jamais, tinha. que acho que hoje em dia tá bem mais fácil, inclusive, né? É, mas aí eu tive que fazer um personal statement, né? Dizendo por que eu queria ir. E eu acho que meu program director, né? O Denis também, eles todos mandaram as cartas e acho que você precisa pelo menos 3 para a maioria dos lugares. Entendi. Não, aí é ótimo. Aí deu tudo certo, chegou nos Estados Unidos, começou o Fellow. E aquele início, assim, quando foi, né? Isso foi ano passado, provavelmente. Foi março de 2024 que eu comecei. E aí, como foi, assim, esse início, a adaptação, a cidade, o hospital? O que que você viu, assim, de diferente? A língua? Assim, vamos por partes, mas quero saber de tudo. Olha, eu acho que a língua eu não tive grandes problemas, assim, eu sempre fiz aula de inglês desde muito cedo, então isso, graças a Deus, não foi um problema. O hospital também é muito parecido com o Sírio. Sabe, você entrava no quarto do paciente, às vezes eu falava assim, meu Deus, como pode Ah, ser é? tão parecido? Né? Eu acho Eu não que tive sabia. sorte, e eu tive sorte de estar em um lugar que era muito similar, né? A estrutura, os postos de enfermagem, enfim, é Disposição. bem parecido, é engraçado. E, mas eu acho que o clima de Houston foi uma grande dificuldade para mim, porque é uma loucura. No primeiro ano eu passei um tornado, um furacão e uma nevasca. Gente do céu. E a gente não tem isso no Brasil, né? Então imagina, passa um furacão, eles falam, olha, fecha a janela, tira as coisas de perto e espera. Gente, eu fiquei sem energia elétrica por uma semana, no calor de 42 graus. Nossa.
e sem ar-condicionado, sem alarme na casa, sem comida na geladeira. Então, assim, é loucura, a gente não está acostumado com isso. Não, outros problemas no Brasil, né? Mas esse a gente, graças a Deus, não. Mas acho que foi a maior dificuldade mesmo. Tipo, adaptação a essa parte climática que é bem diferente, né? Sim, muito calor. Tem dia que você fala, nossa, vou ali andar no parque. Você dá 2 minutos e fala, vou morrer, não vou conseguir, volta para casa. E é o ano inteiro mais verão isso, tipo, é verão, primavera. O verão é muito longo, então assim, desde abril até novembro é muito Uhum. quente mesmo. Então, essa semana passada mesmo estava 45 graus. Então, é É um complicado. entendi. E eu não sabia também que o MD Anderson parecia com o Círio nessas questões, assim, acho que é a primeira vez que eu ouço isso e é interessante, né? Porque aí a adaptação fica bem mais fácil. É, até a parte, assim, papelada, tudo, parece, atender paciente, tudo mais ou É, é, menos. é um prontuário eletrônico, né? Aqui eles têm algumas ferramentas a mais do que tinha no Círio na época que eu saí, né? Nem sei se agora tem, mas, por exemplo, você pode preparar suas notas usando algumas ferramentas automáticas. Uhum, Então, você tem. É como se fosse uma mini telinha de programação, você escreve os campos que você quer que a nota seja preenchida automaticamente, ou então você pode colocar setinha, assim. Há um uhum, exame abdominal, você coloca suas opções e você marca. uhum. Então, isso ajuda. Eles têm o Dragonzinho de radiologista, né? Que você pode digitar suas notas, pode fazer tudo de casa. Então, isso ajuda. Sim. Em relação ao sistema de saúde, o que que você viu de diferente, assim, vantagem e desvantagem? Olha, eu posso falar que eu passei como paciente também, né? Olha, acho que as duas visões são ótimas. Porque a gente, ainda mais a gente que é médico, né? A gente conhece todo mundo, a gente tem muita facilidade, né? De conversar com um colega para acontecer alguma coisa, pedir um exame de sangue, enfim. Mas aqui é muito diferente. Então você tem que estar sempre preocupado, se esse médico ou dentista, enfim, está dentro do meu network do convênio de saúde ou não, né? E às vezes é difícil, se tem uma emergência, você não sabe o que fazer, né? Eu quebrei um dente aqui um dia. E eu não Gente, sabia, não conhecia nenhum dentista, nunca ouvi falar nenhum dentista no Texas, enfim. Então, eu passei, passei aperto. horrores, Mas né? agora eu tô aprendendo. É, tem uma navegação aí que deve ter um tempo de aprendizado mesmo, né? E para o paciente, assim, no acesso às drogas oncológicas. Tipo, como que é isso, assim? Olha, eu nunca tive problemas com pacientes não terem acesso à maioria das drogas. Uhum, Mas também o MD Anderson é um centro de referência, é um centro que tem bons convênios associados, então eu não vi nenhum grande problema com acesso. Né? uhum, No departamento de fase 1 para clinical trials, os convênios eles cobrem a parte que é padrão, né? Então consultas, exames são cobertos pelo convênio do paciente, né? uhum. E a indústria farmacêutica vai fornecer a droga. Então é um pouco diferente de no Brasil, né? Que os seguros não cobrem se o paciente estiver numa pesquisa, por exemplo. Uhum, Então é um pouco diferente. tá. E sem Mas contar, falando de um ponto de vista privilegiado, né? sim. E sem contar também que o MD Anderson ele é referência em pesquisa, né? Então, obviamente, todas as questões de acesso elas têm também uma parte diferente do restante dos Estados Unidos, provavelmente, né? E mesmo a cobertura de seguros, eles têm uma rede de seguros que cobrem, né, assistência no MD Anderson que é muito boa. Então, Uhum. É até um turismo que existe, né? As pessoas não só dos próprios Estados Unidos, mas de outros países, Europa, América Latina, acabam indo também, né? Então, imagino que deve ter uma porcentagem aí de pacientes internacionais também que vocês acabam atendendo, né? Que aí é só particular, imagino. sim. Ou se o paciente tiver um seguro internacional que cubra, né, mas não é o mais comum. E tem muito brasileiro que vem. Interessante isso, não sabia. E É. o que você achou, assim, também da parte cultural, no sentido do hospital? Tipo, os médicos realmente são mais diretos no feedback, que é o que o pessoal fala, ou não? O que você achou de bom ou de ruim?
Ah, são mesmo, isso é verdade. Eu acho que é uma cultura bem diferente. E eu acho que os pacientes também são muito educados nesse sentido, né? De o começo do tratamento já começarem a pensar nas diretivas avançadas, né? Em caso de uma progressão da doença, como a gente vai proceder, diretivas para não ressuscitação. Eu acho que isso desde o começo o paciente recebe muita informação, então deixa as coisas um pouco mais fáceis. Né? É tudo muito bem documentado aqui no Texas. A gente tem, né, o Living Will, tem o não ressuscitar, né, a ordem de não ressuscitar, e tem o Medical Power of Attorney, que é caso aconteça algo com você, quem vai ser a pessoa responsável pelo cuidado. Então, acho que isso é bem direto, acho que isso ajuda, né? Mas eu não achei que as pessoas não tenham compaixão ou são muito frias por conta disso. Eu acho que é uma diferença cultural mesmo, de Uhum. educação do paciente. Sim. E em relação aos chefes, assim, nessa relação, coisas boas e ruins que você viu culturalmente que foram diferentes. Olha, não sei se eu posso dizer porque no MDNS é muito diverso, né? Acho que mais de 60% dos funcionários não são americanos. Né? Uhum. Então, dos chefes que eu trabalhei, a maioria também não teve uma formação completa nos Estados Unidos, são muitas pessoas que vieram de outros países, né? Uhum. Então, é um grupo muito diverso, mas eu não tenho o que reclamar, assim, eu acho que eu tive bastante sorte, chefes, mentores, todo mundo foi muito receptivo, todo mundo ajudou muito, todo mundo deu oportunidades, então acho que isso foi muito bom. Isso é muito bom. De carga horária e supervisão, você achou muito hands-on? Ou você achou que foi menos do que você esperava? Por exemplo, até no meu próprio fellow no Canadá, eu achava que, ai, nossa, eu acho que eles devem ser super, assim, não vão querer colocar a mão no paciente, vão supervisionar muito, e acaba que você tem um grau de autonomia, obviamente tem supervisão, mesmo porque você é um fellow lá, mas eu achei que tem um grau de autonomia importante, assim. E, enfim, carga horária e supervisão, o que você achou aí? Eu acho que a minha impressão de supervisão é a mesma que a sua. Eu acho que eu fiquei muito livre para avaliar os pacientes. Geralmente são 2 ou 3 dias de clínica por semana e o resto você fica com tempo protegido de pesquisa. Então, aqui Uhum, você faz no primeiro ano 3 dias de clínica e no segundo ano 2 dias de clínica, para você conseguir completar a sua pesquisa em andamento, né? uhum. Então, eu acho que é um bom equilíbrio, né? E na clínica, geralmente os fellows aqui são responsáveis pelas primeiras consultas e pacientes novos. Então, a gente prepara todo o caso e vê esses pacientes e, óbvio, vê alguns retornos também, mas preferencialmente esses são os casos dos fellows. Então, É acho bem que legal deu isso. para ver bastante coisa. E o tempo de pesquisa também protegido, ele é muito importante, né? Porque acaba que no Brasil a gente normalmente não tem isso, né? Falando de um jeito assim que, obviamente, alguns lugares vão ter, algumas pessoas que têm mais autonomia na agenda vão fechar, mas normalmente a gente, como residente ou pós-residência, nos primeiros anos de carreira, acaba fazendo pesquisa em horários extra, né? Que é à noite, final de semana. E no meu fellow também tinha tempo protegido de pesquisa, e isso faz muita diferença para a gente realmente conseguir produzir, coletar dado, escrever artigo, se atualizar, né? Às vezes ler alguma coisa e realmente ser produtivo no fellow, né? Sim, sim, não, concordo completamente. É uma residência, a gente tinha alguns turnos de pesquisa. Eu, como assistente, meu chefe, o Dr. Fred, ele super apoiava, então ele dava também para a gente tempo de pesquisa, tempo para fazer doutorado, mas aqui é um tempo um pouco maior, né? O tempo que a gente passa na clínica aqui é menor, né? Porque a Uhum. gente não tem aquilo também de sair da clínica, passar a visita 7, 8 horas da noite, né? Que se você vai passar a visita, você vai sair da clínica 2 horas da tarde, né? Sua clínica vai terminar mais cedo, você vai passar a visita 4, 5 horas da tarde, você terminou aquele contato direto com o paciente, né? Depois tem Sim. nota, tudo, mas a Então, gente carga conta um horária tempo. normalmente início 8 da manhã, imagino, e até 4, 5 da tarde. Exato. Isso é bom, né? Porque assim, eu também tinha essa carga horária no Canadá.
E você tem, acaba que você consegue organizar a sua vida em torno disso. Obviamente, acho que é importante falar que lá, pelo menos, eu não tinha aquele horário de almoço como no Brasil, que é 1 hora, 1 hora e meia. Normalmente você só lancha ali no meio das suas obrigações. E isso te permite também sair mais cedo, que para mim valia muito a pena. Eu até tentei fazer isso no Brasil um tempo, mas é muito difícil, né? Aqui, culturalmente, todo mundo para, você tem que parar também, não marca paciente, enfim. Não, essa 1 hora, 1 hora e meia ali no meio do dia que você transforma em 10 minutos, né? Come um sanduíche, uma saladinha ali e foi, eu acho que vale a pena. Eu também acho, com certeza. Em relação à pesquisa e publicação, o que você sentiu, assim? Você conseguia escolher os protocolos que você ia se envolver? Normalmente você entrava em um que já estava aberto? Como que foi? De protocolo de pesquisa, a gente acaba vendo todos, né? A gente vê pacientes em todos os protocolos, não tem isso, tipo, você escolhe alguns e só vê aqueles, porque você acaba Uhum, passando na clínica com todos os titulares. Né? Você uhum. vai ter alguns mentores que são seus mentores de pesquisa, né? Se tem algum tema que você gosta mais. Eu sempre fiz GI, né, no Brasil, então eu sempre gostei de GI. Então eu vi algum chefe que estava vendo um protocolo que tinha mais paciente de GI, né? Ou então que eu podia fazer alguma colaboração com algum chefe do departamento de GI, então eu acabei focando mais nisso. Mas vi tudo. Não, isso é muito bom. E aí você consegue participar também de vários protocolos, né? E na hora de escrever o artigo em si, enviar para congresso, você consegue escolher também qual que você vai participar ou é uma coisa também que mais te escolhem? Acho que as duas coisas, né? Eu acho que você tem que demonstrar que você está interessado naquela área. Aí, a partir Uhum. do momento que você cria uma relação com o mentor, né, você acaba participando mais daquela linha de pesquisa e consegue participar, né, das publicações e de enviar trabalho para congresso, escrever um grant, tentar garantir um estudo de iniciativa do investigador, né? E todos os meus mentores, assim, eles foram muito generosos. Eu acho que em um ano eu escrevi 12 artigos, né? Não todos como primeiro autor, obviamente, mas entre primeiro e coautor, uns 12 artigos. Foram com certeza mais de 10 também artigos que foram, abstracts que foram para congressos, né? Então, Uhum. deu para fazer bastante coisa. Nossa, muito bom, parabéns, inclusive. Porque mesmo com o tempo de pesquisa, a gente sabe que não é fácil, né? Tem que dedicar um tempo importante para isso. E outra coisa, em relação a colegas e amigos, amizades, como que foi isso, assim? Aí, eu sei que tem muitos fellows, né? E, enfim, devem ter residentes também. Como foi essa parte? Foi tranquila? Foi médio? Culturas diferentes? Como que foi? Cada vez que a gente fica mais velho, é mais difícil fazer amigo, né? É. Mas eu acho que eu tive muita sorte nesse sentido também. Né? Aqui tem, não são muitos brasileiros, mas tem alguns brasileiros, mas tem uma turma bem legal, né? Que eu acabei conhecendo e ajuda, né? Não dá para ficar sozinho aqui que você fica maluco. Sim. Então, tem muita gente legal. Óbvio que todo mundo muito ocupado, o pessoal essa época começa a ter filho, né? Então, assim, mas foi bom, assim, acho que eu tenho bons amigos aqui que eu posso contar, assim, se Ótimo. acontecer qualquer coisa, tenho para quem pedir socorro, né? E Acho final que de isso semana é... dá pra sair? Tipo, a cidade é legal, assim? O que que você mais faz aí? Nossa, eu vou falar isso, vou incentivar as pessoas a não virem. Mas Rio é complicado. Não, mas acho assim, a cidade já tem um cancer center maravilhoso, e o resto, assim, obviamente vai ter, mas obviamente, pelo que eu entendi, não tem muita coisa tipo São Paulo, né? Não. E Eu BH, falo, então. se forem achar a cura do câncer, vai ser aqui com certeza, porque você não tem mais nada para fazer, vai só achar a cura do câncer. Não, mas eu vou muito, assim, dá para viajar de fim de semana. Né? Eu acho que viajar de carro nos Estados Unidos é bem gostoso. Então, assim, tem um parque nacional, tem lugar para acampar, tem lago. Então, para quem gosta de natureza, esse tipo de turismo, assim, é bom. Né? É uma cidade difícil, é uma cidade que precisa de carro para tudo, é uma cidade que você não chega a pé ali na esquina, você consegue comprar um pão a pé. Então, assim, Era igual a minha também, não chegava. a sua também era assim? Era. Tinha que ter carro e não tinha transporte público. Então, isso foi duro. Isso é uma grande diferença, né? De cidades que são mais conectadas, Nova York, enfim. Não, mas eu falo, gente, eu não acho que eu ia produzir tanto se eu tivesse ido para Nova York, porque lá, imagina, você quer ir jantar, você quer ir para uma loja, você tem Mas coisa para ir museu, tem coisa o dia inteiro.
Você ia ter toda vez, ai, tô aqui em Nova York, tô aqui, tipo, é diferente. Mas entendi, tipo assim, então a cidade tem pouca coisa, mas tem muito hiking, turismo no final de semana, nenhum restaurante, assim, bom. Dá Não, pra tem. ir, né, uns Porque barzinhos. Houston tem uma comunidade internacional bem grande. Então, assim, você vai achar restaurante persa, restaurante israelense, restaurante chinês. Então, isso, comida tem. Tem muito churrasco, churrasco texano. Legal, E uma coisa importante, já você falando de restaurante e tudo, o custo de vida aqui é muito baixo. vai ser ótimo. Então, assim, não tem imposto estadual no estado do Texas e as coisas são geralmente mais baratas. Então, dá Uhum. para viver muito bem com a bolsa do Fellow, assim, dá A para. bolsa é US$ 100.000 ou 90, 80? É um pouco menos, 80 e acho que começa com 83, Uhum. porque vai aumentando a cada ano, né? Se eu não me engano, a inicial é 83 para Uhum. quem vem depois de onco, né? Sim, E chega a 87 é bom. Ainda mais com custo de vida baixo, né? e sem imposto estadual, né? É, Então, faz diferença também. E se é. acabando o Fellow agora, acabou, né? Acabou mais ou menos esse mês. Como que estão os Eu, planos? Vai mais um ano, volta pro Brasil? notícia de primeira mão, né, TT, para você aí. Eu vou ficar, né? Eu terminei um ano de fellow em março, né? Eu Uhum, estava meio fora do ciclo, então agora eu estou fazendo um ano e meio. uhum. E tanto eu quanto meus outros co-fellows, nós somos três, né, de vários países diferentes, e os três receberam proposta para ficar, Que né, bom. cada um na sua área de interesse. Então, por enquanto, vou ficando. Mas nunca fechei portas no Brasil, assim, se eu posso dizer, porque a gente nunca Uhum. sabe o que vai acontecer, né? Exato. Então, quando eu estava pensando, assim, me aplicando para vaga daqui, eu também fui para o Brasil, conversei no Brasil para ver quais eram as minhas possibilidades, né? E ver o que seria melhor, assim, nesse momento de carreira. Uhum. Uma coisa que eu vejo, posso estar com uma visão enviesada, assim. É difícil a gente conseguir uma proposta no Brasil que seja simplesmente pela proposta suficiente para você voltar. Isso, assim, óbvio, né? Muitas pessoas já conseguiram, etc., mas acho que está cada vez mais difícil pelo próprio mercado, como que ele se organiza no Brasil. Então, às vezes, o que eu vejo de fellows que eu já conversei, a pessoa vai, ela se voltar para o Brasil por algum motivo, é mais porque pesou também família, amigos, distância, alguma relação familiar mais próxima. E nunca é puramente pela proposta, porque é difícil atualmente a gente ter uma proposta que supere o que o mercado americano, o mercado canadense acaba te oferecendo, né? E eu acho que não é nem só a questão salarial em si, de dinheiro em si, eu acho que é muito em relação à qualidade de vida, acesso, acho que acesso à saúde, à segurança, escola. Então tem muita coisa indireta envolvida, e acho que puramente pela questão de voltar pelo dinheiro, eu acho que não é uma coisa que motiva muito, né? Assim, Eu acho que se essa for a motivação, não vai dar certo. Eu acho que, assim, eu conversei com algumas pessoas, eu teria boas oportunidades de voltar, é, mas de fato, acho que só pelo câmbio né, US$ 1 ser quase R$ 6, nenhuma proposta vai superar, né? uhum, Então, assim, financeiramente, tudo isso que você falou, né? Eu tenho 3 dias de clínica, eu tenho tempo protegido para pesquisa, eu saio da clínica mais cedo, segurança, enfim, eu acho que é difícil mesmo. A gente não fala nunca, né? Mas é. Não, é. Ótimo, achei que esse ponto foi bem interessante. E como que seria esse caminho para ficar? Por exemplo, alguém foi para o Fellow, o caminho para ficar, obviamente, você ser um bom Fellow deve ser o primeiro passo, que senão ninguém vai te querer aí, mas tem alguma outra dica que você daria? Você chegou a olhar outros centros para aplicar para um trabalho ou pensou em ficar no MD Anderson? Como foi isso? eu não olhei, para ser bem sincera. Eu acho que fazer um bom fellow, com certeza, fazer um bom programa, né? Esse programa que eu fiz de fase 1 é um programa que está muito em alta, até porque os centros de pesquisa de fase 1 eles estão expandindo, né? Antes a gente nem ouvia disso no Brasil, né? E agora a gente já tem centros abrindo no Brasil. Então, eu acho que está em alta. Né? Então, como eu te disse, todos os meus co-fellows, todos recebemos propostas para continuar em outros departamentos.
Então, fazer um bom fellow, com certeza, um bom programa de fellow, né? Ser um bom fellow, com certeza, né? Ser uma pessoa fácil de trabalhar, colaborativa, enfim, acho que conta muito. Porque você vai precisar de muitas recomendações também para você conseguir fazer um cadastro num hospital aqui, você vai precisar de toneladas de recomendações. Eles pediram recomendação para a minha coordenadora da residência de clínica médica aí em BH. Nossa Senhora. Então, assim, eles vão ligar para todo mundo, eles vão querer realmente que você tenha revalidação. Eu fiz o Step 3 aqui, né? E você tem que ter também outros critérios, que você vai precisar de um visto especial, você vai precisar de suporte para licença, né? Tipo, seu CRM, né? Sua licença aqui. E isso varia muito de hospital para hospital. Eu tenho conversado com colegas de outros serviços, isso varia um pouco. Mas não é fácil, é muito, 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 muito burocrático, mas existe essa possibilidade. Você pode estar aberta para ela depois também, né? Não necessariamente tem que ser agora, né? Não, eu conheço pessoas que voltaram para o Brasil depois do Fellow, ficaram um tempo no Brasil e continuam recebendo propostas para voltar para os Estados Unidos. Eu acho que o mercado aqui tá muito aquecido para oncologista, eles precisam muito. Então, assim, se você se cadastrar na ASCO, por exemplo, se você entrar lá no oferta de trabalho, você vai receber uma por dia. E Então, falta oncologista, então, nos Estados Unidos. sim, e sabe o que acontece? Quem se forma aqui, que tem acesso a, por exemplo, uma licença ilimitada, que pode trabalhar em prática privada e não precisa ficar num centro acadêmico por causa disso, eles querem ir para o interior, eles querem ir para prática de comunidade ou prática privada em cidades menores, porque paga muito mais do que um centro acadêmico. Então, Então, sobra essas vagas em centro acadêmico, né? Que vão pagar menos e vão ter também a demanda da pesquisa, né? Que muita gente sim, não gosta, às vezes. exato. Então, assim, dos fellows que terminaram a residência agora, a residência de oncologia, eu acho que nenhum deve ficar, né? Todos quiseram ir para esses centros mais perto de casa, mais perto da família, pagam mais. Sim. E você não exclui também no futuro, talvez, pensar em voltar para o Brasil, né? Vamos colocar aí dessa forma, assim, sei lá, no futuro tem uma oportunidade muito boa, quero voltar ou, não sei, não, acho que eu não quero voltar, acho que estou gostando muito da qualidade de vida aqui. Como que você está vendo essa parte? Eu sempre deixo as portas abertas, TT, eu nunca falo nunca. Porque quanto mais tempo também você está aqui, você tem mais experiência, uma experiência como titular numa instituição grande, né? Eu acho que isso te abre outras portas que você não está nem pensando ainda, né? Para ser chefe de um departamento, chefe de um grupo de tumores gastrointestinais, por exemplo, né? Eu acho que isso com anos, né, de experiência fora, eu acho que essas possibilidades, cargos administrativos, né, eu acho que isso vai ficando mais possível também depois que você vai ficando mais tempo aqui. Que você vai pegando muita experiência, né? De um centro que funciona, de um centro que é um dos melhores do mundo, e isso te dá possibilidades, não só na oncologia, mas também acho que foi bom você ter falado desses cargos de gestão, né? Sim, exato. Porque você vai se familiarizando com um fluxo de trabalho que é muito otimizado, né? Então, isso vale muito, né, para um centro do Brasil, por exemplo, Contratar. que quer contratar. Não, legal. E assim, acho que caminhando para a reta final, como que você vê o impacto disso na sua vida profissional e pessoal? Foi um salto muito grande? Você achou que valeu a pena? Como foi? Nossa, eu achei que valeu muito a pena. Eu acho que me abriu muitas possibilidades que eu nem imaginava. Eu acho que do ponto de vista pessoal também foi muito bom, né? É um desafio, mas é bom você ver, eu dou conta, né? Eu consigo ficar aqui, eu consigo pegar a minha vida inteira, pôr em duas malas e mudar de país e ficar tudo bem, né? E é uma sensação boa, né? De que você é capaz. Sim. E acho que faria de novo, com certeza. Eu também não me arrependo de forma alguma, assim. Acho que foi um ano muito bom. Acho que você só aprende, né? Até as partes difíceis, assim, são um aprendizado que você não teria de outra forma. Acho que vários ganhos, não só academicamente, que são os mais óbvios, né? Profissionalmente é o mais óbvio de todos. Você fez um fellow fora, você
aprendeu mais alguma coisa, teve contato com outros médicos, aprendeu de outros médicos, mas eu acho que mais do que isso tem uma parte pessoal, assim, de crescimento, igual você falou, que é difícil até mensurar, né? Assim, você vai para fora, você... Nossa, eu realmente consigo fazer qualquer coisa aqui. Tipo, a parte de documentação que precisa para chegar, você já fica assim, meu Deus, olha tanta coisa que eu resolvi, não tem nada que eu não consiga resolver. Eu me sentia meio assim. Não, eu passei pela fase de fazer declaração de imposto de renda nos 2 países, então Depois disso, você faz qualquer coisa, com certeza. depois disso eu faço qualquer coisa. Tipo isso. E você pretende contribuir, assim, aquele famoso give back nos Estados Unidos, né? Você pretende contribuir de alguma forma com essa vivência internacional que você teve? Eu sei que você já contribuiu com a ASCO, que você falou, né? Na SBOC também, você é da comissão de jovens, né? Como que você tá vendo isso de realmente ter essa contribuição? Eu acho que eu já fui jovem na SBOC, agora eu não sou mais não. Mas eu acho que eu tento fazer um trabalho de mentoria mesmo, né? Eu tenho vagas abertas de mentoria na ASCO, eu tenho mentorandos, né, que são acadêmicos que querem fazer oncologia ou então residentes já que querem fazer um Advanced Fellow. Né? Então, o que eu posso fazer é compartilhar minha experiência, né? Eu acho que um monte de e-mail que eu recebo, um monte de mensagem que eu recebo quando vou na ASCO, né? Pessoas que querem se aplicar para o meu programa também, elas entram em contato, se tem alguma coisa que você possa me ajudar, né? Então eu sempre estou muito aberta assim a ajudar quem queira vir. Legal. E essa mentoria é tipo para pesquisa ou é também para direcionamento de carreira? Como que é? Essa é uma mentoria que a ASCO oferece, tem para vários níveis de carreira, até a gente pode se aplicar para um mentor mais sênior, né? E acaba que você decide com o seu mentor o que você quer fazer com aquele 1 ano de mentoria. Então você discute seus objetivos. Então tem gente que vai querer, eu quero que você me ajude com o meu application para o match. Eu quero que você me ajude a achar um clinical fellow. Eu quero que você me ajude a publicar um artigo de revisão. Então, tem várias coisas que você pode fazer com essa mentoria e vai depender do seu estágio de carreira, né, e do seu mentor. Legal. E não só para brasileiros, né? Então, como é via ASCO, também deve ter Latinoamérica, lá, Latam, e pegar talvez também pessoas de outros países? Como que é? Sim, é aberto para qualquer membro jovem, né? Então, tem gente de todo mundo aí procurando alguma orientação. Né? E eu já me inscrevi também para ser mentoranda, né? E todas as vezes que eu me inscrevi e participei foram ótimas experiências. Eu recomendo muito. Então, bem legal. E então tá, então agora encerrando assim, qual conselho final que você daria para uma pessoa que tá no começo do processo, talvez um oncologista aí na residência que já tá pensando em ir embora, ou até pessoas antes disso, né? A gente sabe que às vezes até na faculdade de medicina a pessoa já tem um plano de ir. O que você daria de conselho principal, assim, que te ajudou e que foi parte da sua mentalidade? Olha, eu estava até pensando nessa pergunta ontem que eu estava lendo a sua lista, né? Eu falei, gente, eu acho que meu conselho bruto seria: se quer vir, vem. Né? Dá um jeito e vem, não tem É, jeito. vai dar Mas um se não jeito, quer né? vir, Pra começar. e assim, não quer vir também não vem, porque não vai ser bom, não vai te ajudar em nada, não é garantia de nada. Então, se você acha assim, não é para mim, mas eu vou porque eu vou conseguir um emprego melhor, não faz isso. Não, de jeito nenhum. Eu não acho que é É, garantia de nada mesmo, assim. Eu acho que você tem que ir pelo conhecimento, pela experiência pessoal, mas assim, eu vou porque eu vou voltar e vou ter um emprego ganhando tantos mil. Nem se o cara, assim, primeiro que no Brasil, mesmo que a pessoa te prometa, isso não quer dizer nada. Mas, mais do que isso, eu acho que não te garante mesmo, assim. O mercado é não mesmo. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo fellow, tem muita gente com muita experiência que está trabalhando aí como assistente num grande centro há muito tempo. Então, assim, não acho que seja garantia, acho que ajuda com certeza, né? Mas é isso. Se quer vir, dá um jeito e vem, procura as pessoas, conversa com todo mundo, vê o que você pode fazer, né? Mas se não quiser vir também, não se force, não vai ser um desastre. ótimo. Camila, como que as pessoas te acham? Pra mandar mensagem se elas quiserem, ou a gente depois, se alguém pedir nos comentários, a gente manda e-mail, como que é melhor pra você? Você tem meu telefone, tem meu Pra WhatsApp, mim, comentadinho, eu te aviso. a pessoa pode me achar no Twitter, eu acho que é um jeito fácil de me achar também. Qual que E é o seu Twitter?
Gente, é @Camila Bragança X. Tá bom, a gente deixa no comentário aqui também, na descrição. E eu queria Deixa. muito agradecer por você ter topado da gente fazer esse, né, episódio sobre Fellow no exterior. Eu acho que cada vez mais as pessoas ouvindo sobre isso, elas podem se inspirar e também entender como que elas podem realmente fazer isso acontecer, né? Então, não é fácil, documentação não é fácil, a parte do visto não é fácil. Acho que todo o processo tem, cada etapa, os seus desafios, mas se é uma experiência que você quer, vá atrás disso que vai valer a pena, né? Quem quer, Exato. Quem quer vai dar um jeito e vai. ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo. Pessoal, fim de mais um episódio. Então, adorei receber a Camila hoje. Quem não conhece o aplicativo, pode baixar. A gente vai ter as questões inéditas agora da oncologia que vão ser lançadas para quem estiver estudando para a prova de título. A gente tem outras especialidades também. Conheçam o app, baixem o app, ele é todo gratuito.